Fala galera que acompanha o canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje vou apenas dar uma introdução do que se trata o nosso podcast desta edição, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. É isso mesmo, gente. Lembrando que o podcast já está editado e nesta edição inclui o texto que nós vamos ouvir, o podcast em forma de diálogo, perguntas e respostas que estão juntas, e também um podcast em forma de diálogo explicando esta grande realidade. E não é sobre a Guerra Mundial especificamente. Bem, inclui tudo e mais um pouco. Resumido em poucas palavras, a Grande Guerra. Vocês já vão entender o porquê. Gostando do vídeo? Aproveita, te inscreva, deixa teu like, compartilha o vídeo, ativa a notificação e sem mais delongas, vamos para o nosso podcast de hoje. Valeu, queridos, grande abraço. Eles deixam as trincheiras, subindo pela borda, enquanto o tempo bate vazio e apressado nos pulsos, e a esperança, de olhos furtivos e punhos cerrados, naufraga na lama. Ó Jesus, fazei com que isso acabe. Siegfried Sassoon, 1947, página 71. Talvez se ache melhor, em vista das alegações de barbaridade dos ataques aéreos, manter as aparências com a formulação de regras mais brandas e também limitando-se nominalmente o bombardeio a alvos de caráter estritamente militar, para evitar enfatizar a verdade de que a guerra aérea tornou tais restrições obsoletas e impossíveis. Talvez se passe algum tempo até que ocorra outra guerra, e enquanto isso, o público pode ser educado quanto ao significado da guerra aérea. Rules as to Bombardment by Aircraft, 1921. Townsend, 1986, página 161. Sarajevo, 1946. Aqui, como em Belgrado, vejo nas ruas um considerável número de moças cujos cabelos estão ficando grisalhos, ou já o estão completamente. Têm os rostos atormentados, mas ainda jovens, enquanto as formas dos corpos traem ainda mais claramente sua juventude. Parece-me ver como a mão desta última guerra passou pelas cabeças desses seres frágeis. Tal visão não pode ser preservada para o futuro. Essas cabeças logo se tornarão mais grisalhas ainda e desaparecerão. É uma pena. Nada poderia falar tão claramente sobre nossa época às futuras gerações quanto essas jovens cabeças grisalhas, das quais se roubou a despreocupação da juventude. Que pelo menos tenham um memorial nesta notinha. Signs by the Roadside. Andrick, 1992, página 50. As luzes se apagam em toda a Europa, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. Não voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida. Em Viena, o grande satirista Karl Kraus preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os Últimos Dias da Humanidade. Ambos viam a Guerra Mundial como o fim de um mundo, e não foram os únicos. Não foi o fim da humanidade, embora houvesse momentos, no curso dos 31 anos de conflito mundial, entre a declaração de guerra austríaca à Sérvia, a 28 de julho de 1914, e a rendição incondicional do Japão, a 14 de agosto de 1945, 4 dias após a explosão da primeira bomba nuclear, em que o fim de considerável proporção da raça humana não pareceu muito distante. Sem dúvida houve momentos em que talvez fosse de esperar-se que o Deus ou os deuses que os humanos pios acreditavam ter criado o mundo e tudo o que nele existe estivessem arrependidos de havê-lo feito. A humanidade sobreviveu. Contudo,
o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Guerra Mundial quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da Guerra Mundial de 31 anos. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos, inclusive a geração dos pais deste historiador, ou pelo menos de seus membros centro-europeus, se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 1914. Depois disso veio algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século, quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências, ou mesmo a maioria delas, sendo que os grandes participantes do jogo internacional da época eram as 6 grandes potências europeias: Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria, Hungria, Prússia. Após 1871, ampliada para a Alemanha, e depois de unificada, a Itália, os Iwatins e o Japão. Houvera apenas uma breve guerra em que mais de 2 das grandes potências haviam combatido: a Guerra da Crimeia, 1854-6, entre a Rússia, de um lado, e a Grã-Bretanha e a França, do outro. Além disso, a maioria das guerras envolvendo grandes potências fora rápida. A maior delas não fora um conflito internacional, mas uma guerra civil dentro dos Italia, 1861-5. Media-se a extensão da guerra em meses, ou mesmo, como a Guerra de 1866 entre a Prússia e a Áustria, semanas. Entre 1861 e 1914, não houvera na Europa guerra alguma em que exércitos de grandes potências cruzassem alguma fronteira hostil. Embora no Extremo Oriente o Japão tivesse combatido e vencido a Rússia em 1904-5, apressando com isso a Revolução Russa, não houvera em absoluto guerras mundiais. No século XVIII, a França e a Grã-Bretanha tinham combatido numa série de guerras cujos campos de batalha começavam na Índia, passavam pela Europa e chegavam à América do Norte, cruzando os oceanos do mundo. Entre 1815 e 1914, nenhuma grande potência combateu outra fora de sua região imediata. Embora expedições agressivas de potências imperiais ou candidatas a imperiais contra inimigos mais fracos do ultramar fossem, claro, comuns. A maioria dessas expedições resultava em lutas espetacularmente unilaterais, como as guerras do Zeuabo contra o México, 1846-8, e a Espanha, 1898, e as várias campanhas para ampliar os impérios coloniais britânico e francês, embora de vez em quando a escória reagisse, como quando os franceses tiveram de retirar-se do México na década de 1860 e os italianos da Etiópia em 1896. Com os estados modernos munidos de arsenais cada vez mais cheios de uma tecnologia da morte tremendamente superior, mesmo seus adversários mais formidáveis só podiam esperar, na melhor das hipóteses, um adiamento da retirada inevitável. Esses conflitos exóticos eram material para livros de aventura ou reportagens dos correspondentes de guerra. Essa inovação de meados do século XX, mais que assuntos de relevância direta para a maioria dos habitantes dos estados que os travavam e venciam. Tudo isso mudou em 1914. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências, e, na verdade, todos os estados europeus, com exceção da Espanha, os Países Baixos, os 3 países da Escandinávia e a Suíça. E mais, tropas do ultramar foram, muitas vezes pela primeira vez, enviadas para lutar e operar fora de suas regiões. Canadenses lutaram na França. Australianos e neozelandeses forjaram a consciência nacional numa península do Egeu, Galípoli.
tornou-se seu mito nacional. E mais importante, os Estados Unidos rejeitaram a advertência de George Washington quanto a complicações europeias e mandaram seus soldados para lá, determinando assim a forma da história do século XX. Indianos foram enviados para a Europa e o Oriente Médio, batalhões de trabalhadores chineses vieram para o Ocidente, africanos lutaram no Bi. Exército francês. Embora a ação militar fora da Europa não fosse muito significativa, a não ser no Oriente Médio, a guerra naval foi mais uma vez global. A primeira batalha travou-se em 1914, ao largo das Ilhas Falkland. E as campanhas decisivas, entre submarinos alemães e comboios aliados, deram-se sobre e sob os mares do Atlântico Norte e Médio. É quase desnecessário demonstrar que a Segunda Guerra Mundial foi global. Praticamente todos os estados independentes do mundo se envolveram, quisessem ou não, embora as repúblicas da América Latina só participassem de forma mais nominal. As colônias das potências imperiais não tiveram escolha. Com exceção da futura República da Irlanda e de Suécia, Suíça, Portugal, Turquia e Espanha, na Europa, e talvez do Afeganistão, fora da Europa, quase todo o globo foi beligerante ou ocupado, ou as duas coisas juntas. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos nos desertos norte-africanos, na Birmânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes, e essa foi essencialmente a guerra dos noticiários radiofônicos, quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normandia, em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia do mundo. Locais, regionais ou globais, as guerras do século XX iriam dar-se numa escala muito mais vasta do que qualquer coisa experimentada antes. Das 74 guerras internacionais travadas entre 1816 e 1965, que especialistas americanos, amantes desse tipo de coisa, classificaram pelo número de vítimas, as 4 primeiras ocorreram no século XX. As 2 guerras mundiais, a Guerra do Japão contra a China em 1937-9 e a Guerra da Coreia. Cada uma delas matou mais de 1 milhão de pessoas em combate. A maior guerra internacional documentada do século XIX, pós-napoleônico, entre Prússia, Alemanha e França, em 1871, matou talvez 150 mil pessoas, uma ordem de magnitude mais ou menos comparável às mortes da Guerra do Chaco, de 1932-5, entre Bolívia, Popemocê, 3 milhões, e Paraguai, Popinocê, 1,4 milhão. Em suma, 1914 inaugura a Era do Massacre. Singer, 1972, pp. 66 e 131. Não há espaço neste livro para discutir as origens da Primeira Guerra Mundial que o autor tentou esboçar em A Era dos Impérios. Ela começou como uma guerra essencialmente europeia, entre a Tríplice Aliança de França, Grã-Bretanha e Rússia, de um lado, e as chamadas potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria, do outro, com a Sérvia e a Bélgica sendo imediatamente arrastadas para um dos lados devido ao ataque austríaco, que na verdade detonou a guerra, a primeira, e o ataque alemão, a segunda, como parte da estratégia de guerra da Alemanha. A Turquia e a Bulgária logo se juntaram às potências centrais, enquanto do outro lado, a Tríplice Aliança se avolumava numa coalizão bastante grande. Subornada, a Itália também entrou. Depois foi a vez da Grécia, da Romênia e, muito mais nominalmente, Portugal também. Mais objetivo, o Japão entrou quase de imediato, a fim de tomar posições alemãs no Oriente Médio e no Pacífico Ocidental, mas não se interessou por nada fora de sua região. E, mais importante, os EUA entraram em 1917. Na verdade, sua intervenção seria decisiva. Os alemães, então, como na Segunda Guerra Mundial, viram-se diante de uma possível guerra em 2 frentes, inteiramente diferente dos Balcãs, aos quais haviam sido arrastados por sua aliança com a Áustria-Hungria.
Contudo, como 3 das 4 potências centrais ficavam nessa região, a Turquia e a Bulgária, além da Áustria, ali o problema estratégico não era tão urgente. O plano alemão era liquidar rapidamente a França no Ocidente e depois partir com igual rapidez para liquidar a Rússia no Oriente, antes que o Império do Czar pudesse pôr em ação efetiva todo o peso de seu enorme potencial militar, humano. Então, como depois, movida pela necessidade, a Alemanha planejava uma campanha relâmpago, o que seria, na Segunda Guerra Mundial, chamado de Blitzkrieg. O plano quase deu certo, mas não inteiramente. O exército alemão avançou sobre a França, inclusive atravessando a Bélgica, neutra, e só foi detido algumas dezenas de quilômetros a leste de Paris, junto ao rio Marne, 5 ou 6 semanas depois de declarada a guerra. Em 1940, o plano viria a dar certo. Em seguida, recuou um pouco, e os dois lados, os franceses agora complementados pelo que restava dos belgas e por uma força de terra britânica que logo cresceria enormemente, improvisaram linhas paralelas de trincheiras e fortificações defensivas, que pouco depois se estendiam sem interrupção da costa do canal, em Flandres, até a fronteira suíça, deixando grande parte da França Oriental e da Bélgica sob ocupação alemã. Nos 3 anos e meio que se seguiram, não houve mudanças significativas de posição. Essa era a Frente Ocidental, que se tornou uma máquina de massacre provavelmente sem precedentes na história da guerra. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia, sob as quais viviam como e com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia que um escritor alemão chamou depois de furacões de aço. Ernst Jünger, 1921. Amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra. Até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados. E avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam, como eles sabiam que aconteceria. A tentativa alemã de romper a barreira em Verdun, em 1916, fevereiro-julho, foi uma batalha de 2 milhões de homens com 1 milhão de baixas. Fracassou. A ofensiva dos britânicos no Somme, destinada a forçar os alemães a suspender a ofensiva de Verdun, custou à Grã-Bretanha 420 mil mortos, 60 mil no primeiro dia de ataque. Não surpreende que na memória dos britânicos e franceses, que travaram a maior parte da Primeira Guerra Mundial na frente ocidental, esta tenha permanecido como a Grande Guerra, mais terrível e traumática na memória que a Segunda Guerra Mundial. Os franceses perderam mais de 20% de seus homens em idade militar, e se incluirmos os prisioneiros de guerra, os feridos e os permanentemente estropiados e desfigurados, os gueules cassés, caras quebradas, que se tornaram parte tão vivida da imagem posterior da guerra, não muito mais de 1/3 dos soldados franceses saiu da guerra incólume. As possibilidades do primeiro milhão de soldados britânicos sobreviver à guerra incólume eram de mais ou menos 50%. Os britânicos perderam uma geração, 500 mil de homens com menos de 30 anos, Winter, 1986, Parnon, 83, notadamente entre suas classes altas, cujos rapazes, destinados como gentlemen a ser os oficiais que davam o exemplo, marchavam para a batalha à frente de seus homens e, em consequência, eram ceifados primeiro. 1/4 dos alunos de Oxford e Cambridge, com menos de 25 anos que serviam no exército britânico em 1914, Winter, 1986, página 98, foi morto. Os alemães, embora contassem ainda mais mortos que os franceses, perderam apenas uma pequena proporção de seus contingentes em idade militar.
muito mais numerosos que os franceses, 13% deles. Mesmo as baixas aparentemente modestas dos US-EUA, 116 mil contra 1,6 milhão de franceses, quase 800 mil britânicos e 1,8 milhão de alemães, na verdade, demonstram a natureza assassina da frente ocidental, a única onde estes lutaram. Pois embora os Ebuarrois perdessem entre 2,5 e 3 vezes mais homens, na Segunda Guerra Mundial, que na Primeira, em 1917-8, as forças americanas estiveram em ação por pouco mais de 1 ano e meio, enquanto na Segunda Guerra Mundial foram 3 anos e meio. E num único setor bastante exíguo e não no mundo inteiro. Os horrores da guerra na frente ocidental teriam consequências ainda mais tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra como a política. Se uma podia ser feita sem contar os custos humanos ou quaisquer outros, por que não a outra? Quase todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial, em sua esmagadora maioria soldados rasos, saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam passado por aquele tipo de guerra sem se voltarem contra ela, às vezes, extraíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento de incomunicável e bárbara superioridade, inclusive em relação a mulheres e não combatentes, que viria a formar as primeiras fileiras da ultradireita do pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses homens para quem o fato de ter sido Frontsoldat era a experiência formativa da vida. Contudo, a reação oposta teve consequências igualmente negativas. Após a guerra, tornou-se bastante evidente para os políticos, pelo menos nos países democráticos, que os banhos de sangue de 1914-8 não seriam mais tolerados pelos eleitores. A estratégia pós-1918 da Grã-Bretanha e da França, tal como a estratégia pós-Vietnã nos EUA, baseava-se nessa crença. A curto prazo, isso ajudou os alemães a ganhar a Segunda Guerra Mundial no Ocidente em 1940, contra uma França empenhada em agachar-se por trás de suas fortificações incompletas e, uma vez rompidas estas, simplesmente não querendo continuar a luta. E uma Grã-Bretanha desesperada por evitar meter-se no tipo de guerra terrestre maciça que dizimara seu povo em 1914-8. A longo prazo, os governos democráticos não resistiram à tentação de salvar as vidas de seus cidadãos, tratando-as dos países inimigos como totalmente descartáveis. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 não foi justificado como indispensável para a vitória, então absolutamente certa, mas como um meio de salvar vidas de soldados americanos. É possível, no entanto, que a ideia de que isso viesse a impedir a URSS, aliada dos Ekumeta, de reivindicar uma participação preponderante na derrota do Japão, tampouco estivesse ausente das cabeças do governo americano. Enquanto a frente ocidental permanecia num impasse sangrento, a frente oriental continuava em movimento. Os alemães pulverizaram uma canhestra força de invasão russa na Batalha de Tannenberg, no primeiro mês da guerra, e depois, com a ajuda por vezes efetiva dos austríacos, empurraram a Rússia para fora da Polônia. Apesar de ocasionais contra-ofensivas russas, ficou claro que as potências centrais tinham o domínio e que a Rússia travava uma ação defensiva de retaguarda contra o avanço alemão. Nos Balcãs, as potências centrais tinham o controle, apesar do desempenho militar irregular do pétreo Império Habsburgo. Os beligerantes locais, Sérvia e Romênia, a propósito, sofreram de longe as maiores perdas militares. Os aliados, apesar de ocuparem a Grécia, não fizeram progresso até o colapso das potências centrais, após o verão de 1918. O plano da Itália de abrir outra frente contra a Áustria-Hungria nos Alpes falhou, sobretudo porque muitos soldados italianos não viam motivo para lutar pelo governo de um estado que não consideravam seu e cuja língua poucos sabiam falar.
após uma grande debacle militar em Caporetto em 1917, que deixou uma memória literária no romance Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Os italianos tiveram mesmo de ser reforçados por transferências de outros exércitos aliados. Enquanto isso, França, Grã-Bretanha e Alemanha sangravam até a morte na frente ocidental. A Rússia se via cada vez mais desestabilizada pela guerra que estava perdendo a olhos vistos, e o Império Austro-Húngaro cambaleava para o desmoronamento, desejado por seus movimentos nacionalistas locais, e ao qual os ministros das relações exteriores aliados se resignavam sem entusiasmo, prevendo com razão uma Europa instável. Como romper o impasse na frente ocidental? Esse era o problema crucial para os dois lados, pois sem vitória no Ocidente, nenhum dos dois podia vencer a guerra, ainda mais porque a guerra naval também estava empatada. A não ser por uns poucos ataques ocasionais, os aliados controlavam os oceanos, mas as frotas de combate britânicas e alemãs enfrentavam-se e imobilizavam uma a outra no Mar do Norte. A única tentativa de entrar em combate, 1916, terminou indefinida, mas visto que confinou a frota alemã às suas bases, no balanço geral foi vantajosa para os aliados. Os dois lados tentaram vencer pela tecnologia. Os alemães, sempre fortes em química, levaram o gás venenoso ao campo de batalha, onde ele se revelou, ao mesmo tempo, bárbaro e ineficaz, ocasionando o único caso autêntico de repulsa humanitária governamental a um meio de fazer a guerra, a Convenção de Genebra de 1925, pela qual o mundo se comprometia a não usar guerra química. E, de fato, embora todos os governos continuassem a preparar-se para ela e esperassem que o inimigo a usasse, ela não foi usada por nenhum dos lados na Segunda Guerra Mundial, se bem que os sentimentos humanitários não impedissem os italianos de lançar gás sobre os povos coloniais. O acentuado declínio dos valores da civilização após a Segunda Guerra Mundial acabou trazendo o gás venenoso de volta. Durante a guerra Irã-Iraque, na década de 1980, o Iraque, então apoiado entusiasticamente pelos estados ocidentais, usou-o à vontade contra soldados e civis. Os britânicos foram pioneiros nos veículos blindados de esteira, ainda conhecidos pelo então codinome de tanques, mas seus generais, não muito brilhantes, ainda não haviam descoberto como usá-los. Ambos os lados usaram os novos e ainda frágeis aeroplanos, além de, a Alemanha, curiosas aeronaves em forma de charuto e cheias de hélio, fazendo experiências de bombardeio aéreo, por sorte sem grande eficácia. A guerra aérea também atingiu a maioridade na Segunda Guerra Mundial, notadamente como um meio de aterrorizar civis. A única arma tecnológica que teve um efeito importante na guerra em 1914-8 foi o submarino, pois os dois lados, incapazes de derrotar os soldados um do outro, decidiram matar de fome os civis do adversário. Como todos os suprimentos da Grã-Bretanha eram transportados por mar, parecia factível estrangular as ilhas britânicas mediante uma guerra submarina cada vez mais implacável contra os navios. A campanha chegou perto do êxito em 1917, antes que se descobrissem meios efetivos de contê-la, mas fez mais que qualquer outra coisa para arrastar os Ewari à guerra. Os britânicos, por sua vez, fizeram o melhor possível para bloquear os suprimentos da Alemanha, ou seja, matar de fome a economia e a população alemãs. Foram mais eficazes do que deviam, pois, como veremos, a economia de guerra alemã não era dirigida com a eficiência e racionalidade de que se gabavam os alemães, diferentemente da máquina militar alemã, que tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial era impressionantemente superior a qualquer outra. A mera superioridade do exército alemão enquanto força militar poderia ter se mostrado decisiva se a partir de 1917 os aliados não tivessem podido valer-se dos recursos praticamente ilimitados dos Eisenhower. Na verdade, a Alemanha,
mesmo entravada pela aliança com a Áustria, assegurou a vitória total no leste, expulsando a Rússia da guerra para a Revolução e para fora de grande parte de seus territórios europeus, em 1917-8. Pouco depois de impor a paz punitiva de Brest-Litovsk, março de 1918, o exército alemão, agora livre para concentrar-se no Ocidente, na verdade rompeu a frente ocidental e avançou de novo sobre Paris. Graças à inundação de reforços e equipamentos americanos, os aliados se recuperaram, mas por um instante pareceu por um triz. Contudo, era o último lance de uma Alemanha exausta, que se sabia perto da derrota. Assim que os aliados começaram a avançar, no verão de 1918, o fim era apenas uma questão de semanas. As potências centrais não apenas admitiram a derrota, mas desmoronaram. A Revolução varreu o sudeste e o centro da Europa no outono de 1918, como varrera a Rússia em 1917. Ver o próximo capítulo. Nenhum dos velhos governos ficou de pé entre as fronteiras da França e o Mar do Japão. Mesmo os beligerantes do lado vitorioso ficaram abalados, embora seja difícil acreditar que Grã-Bretanha e França não sobrevivessem inclusive à derrota como entidades políticas estáveis. A Itália não, contudo. Certamente nenhum dos países derrotados escapou da Revolução. Se um dos grandes ministros ou diplomatas do passado, aqueles a quem os membros aspirantes dos ministérios do exterior de seus países ainda eram instruídos a tomar como modelos, um Talleyrand ou um Bismarck, se levantasse da cova para observar a Primeira Guerra Mundial, certamente se perguntaria por que estadistas sensatos não tinham decidido resolver a guerra por meio de algum acordo, antes que ela destruísse o mundo de 1914. É o que também nós devemos perguntar-nos. A maioria das guerras não revolucionárias e não ideológicas do passado não se travara sob a forma de lutas de morte ou que prosseguissem até a exaustão total. Em 1914, certamente não era a ideologia que dividia os beligerantes, exceto no fato de que nos dois lados a guerra tinha de ser travada mediante a mobilização da opinião pública, isto é, alegando algum profundo desafio a valores nacionais aceitos, como o barbarismo russo contra a cultura alemã. A democracia francesa e britânica contra o absolutismo alemão, ou coisas assim. Além disso, houve estadistas que recomendaram algum tipo de acordo de compromisso mesmo fora da Rússia e da Áustria-Hungria, que pressionavam seus aliados nesse sentido com crescente desespero à medida que a derrota se aproximava. Por que então a Primeira Guerra Mundial foi travada pelas principais potências dos dois lados como um tudo ou nada? Ou seja, como uma guerra que só podia ser vencida por inteiro ou perdida por inteiro? O motivo era que essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Na era dos impérios, a política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política internacional se modelava no crescimento e competição econômicos, mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da De Beers Diamond Corporation estavam no fim do universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão. Hobsbawm, 1987, página 318. Mais concretamente, para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma política e posição marítima globais como as que então ocupava a Grã-Bretanha, com o consequente relegamento de uma já declinante Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de ou uma ou outra. Para a França, então, e, depois, os objetivos em jogo eram menos globais, mas igualmente urgentes. Compensar sua crescente e aparentemente inevitável inferioridade demográfica e econômica frente à Alemanha. Também aqui, a questão era o futuro da França como grande potência.
Nos dois casos, o acordo teria significado apenas adiamento. A própria Alemanha, seria de supor, podia esperar até que seu tamanho e superioridade crescentes estabelecessem a posição que os governantes alemães achavam ser direito de seu país, o que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Na verdade, a posição dominante de uma Alemanha duas vezes derrotada e sem pretensões à potência militar na Europa era mais inconteste no início da década de 1990 do que as pretensões da Alemanha militarista jamais haviam sido antes de 1945. Contudo, isso se deve ao fato de Grã-Bretanha e França, como veremos, terem sido forçadas, após a Segunda Guerra Mundial, embora com relutância, a aceitar sua relegação a um status de segunda categoria, assim como a Alemanha Federal, com toda a sua força econômica, reconheceu que no pós-1945, a supremacia mundial como Estado individual estava, e teria de continuar, fora de seu poder. Na década de 1900, no auge da era imperial e imperialista, tanto a pretensão alemã a um status global único, o espírito alemão regenerará o mundo, diziam, quanto a resistência a isso de Grã-Bretanha e França, ainda inegáveis grandes potências num mundo eurocentrado, continuavam intactas. No papel, sem dúvida, era possível o acordo neste ou naquele ponto dos quase megalomaníacos objetivos de guerra que os dois lados formularam assim que a guerra estourou. Mas na prática, só um objetivo contava naquela guerra: a vitória total. Aquilo que na Segunda Guerra Mundial veio a chamar-se rendição incondicional. Era um objetivo absurdo, que trazia em si a derrota e que arruinou vencedores e vencidos, que empurrou os derrotados para a revolução e os vencedores para a bancarrota e a exaustão física. Em 1940, a França foi atropelada com ridícula facilidade e rapidez por forças alemãs inferiores e aceitou sem hesitação a subordinação a Hitler, porque o país havia sangrado até quase a morte em 1914-8. A Grã-Bretanha jamais voltou a ser a mesma após 1918, porque o país arruinara sua economia travando uma guerra que ia muito além de seus recursos. Além disso, a vitória total, ratificada por uma paz punitiva, imposta, arruinou as escassas possibilidades existentes de restaurar alguma coisa que guardasse mesmo fraca semelhança com uma Europa estável, liberal, burguesa, como reconheceu de imediato o economista John Maynard Keynes. Se a Alemanha não fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não se reconhecesse e aceitasse o peso econômico do país dentro dessa economia, não poderia haver estabilidade. Mas essa era a última consideração na mente dos que tinham lutado para eliminar a Alemanha. O acordo de paz, imposto pelas grandes potências vitoriosas sobreviventes, EUA, Grã-Bretanha, França, Itália, e em geral, embora imprecisamente, conhecido como Tratado de Versalhes, era dominado por 5 considerações. A mais imediata era o colapso de tantos regimes na Europa e o surgimento na Rússia de um regime bolchevique revolucionário alternativo, dedicado à subversão universal, um ímã para forças revolucionárias de todas as partes. Ver capítulo 2. Segundo, havia a necessidade de controlar a Alemanha, que afinal quase tinha derrotado sozinha toda a coalizão aliada. Por motivos óbvios, esse era, e continuou sendo desde então, o maior interesse da França. Terceiro, o mapa da Europa tinha de ser redividido e retraçado, tanto para enfraquecer a Alemanha, quanto para preencher os grandes espaços vazios deixados na Europa e no Oriente Médio, pela derrota e colapso simultâneos dos impérios russo, Habsburgo e otomano. Os muitos pretendentes à sucessão, pelo menos na Europa, eram vários movimentos nacionalistas que os vitoriosos tendiam a estimular, contanto que fossem anti-bolcheviques como convinha. Na verdade, na Europa, o princípio básico de reordenação do mapa era criar estados-nação étnico-linguísticos,
segundo a crença de que as nações tinham o direito de autodeterminação. O presidente Wilson, dos Iowa, cujas opiniões eram tidas como expressando as da potência, sem a qual a guerra teria sido perdida, estava empenhado a fundo nessa crença que era, e é, defendida com mais facilidade por quem está distante das realidades étnicas e linguísticas das regiões que seriam divididas em estados-nação. A tentativa foi um desastre, como ainda se pode ver na Europa da década de 1990. Os conflitos nacionais que despedaçam o continente na década de 1990 são as galinhas velhas do Tratado de Versalhes, voltando mais uma vez para o choco. O remapeamento do Oriente Médio se deu ao longo de linhas imperialistas, divisão entre Grã-Bretanha e França, com exceção da Palestina, onde o governo britânico, ansioso por apoio internacional judeu durante a guerra, tinha, de maneira incauta e ambígua, prometido estabelecer um lar nacional para os judeus. Essa seria outra relíquia problemática e não esquecida da Primeira Guerra Mundial. O quarto conjunto de considerações eram as políticas internas dentro dos países vitoriosos, o que significava, na prática, Grã-Bretanha, França e EUA, e os atritos entre eles. A consequência mais importante dessa politicagem interna foi que o Congresso americano se recusou a ratificar um acordo de paz, escrito em grande parte por ou para seu presidente, e os Iowa, por conseguinte, se retiraram dele, com resultados de longo alcance. Por fim, as potências vitoriosas buscaram desesperadamente o tipo de acordo de paz que tornasse impossível outra guerra como a que acabara de devastar o mundo e cujos efeitos retardados estavam em toda parte. Fracassaram, da forma mais espetacular. 20 anos depois, o mundo estava de novo em guerra. Tornar o mundo seguro contra o bolchevismo e remapear a Europa eram metas que se sobrepunham, pois a maneira mais imediata de tratar com a Rússia revolucionária, se por acaso ela viesse a sobreviver, o que não parecia de modo algum certo em 1919, era isolá-la atrás de um cinturão de quarentena, cordon sanitaire, na linguagem da diplomacia contemporânea, de estados anticomunistas. Como os territórios desses estados haviam sido em grande parte ou inteiramente cessionados de ex-terras russas, sua hostilidade para com Moscou podia ser dada como certa. Do norte para o sul eram eles: Finlândia, uma região autônoma que Lenin deixara separar-se; 3 novas pequenas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, para as quais não havia precedente histórico; Polônia, devolvida à condição de Estado após 120 anos, e uma Romênia muitíssimo ampliada, com o tamanho duplicado por seções das partes húngara e austríaca do Império Habsburgo e da ex-russa Bessarábia. A maioria desses estados, na verdade, fora destacada da Rússia pela Alemanha e não fosse pela Revolução Bolchevique, certamente teria sido devolvida àquele estado. A tentativa de ir adiante com esse cinturão de isolamento no Cáucaso fracassou, antes de mais nada, porque a Rússia revolucionária chegou a um acordo com a Turquia, não comunista, mas revolucionária, e que não tinha simpatia pelos imperialistas britânicos e franceses. Daí os estados da Armênia e Geórgia, independentes durante um curto período, estabelecidos após Brest-Litovsk, e as tentativas conduzidas pelos britânicos de separar o Azerbaijão, onde há muito petróleo, não sobreviverem à vitória dos bolcheviques na Guerra Civil de 1918-20 e ao Tratado Soviético-Turco de 1921. Em suma, no leste os aliados aceitaram as fronteiras impostas pela Alemanha à Rússia revolucionária, na medida em que essas fronteiras não eram tornadas inoperantes por forças que os aliados não pudessem controlar. Isso ainda deixava grandes regiões, sobretudo da antiga Europa austro-húngara, para serem remapeadas. A Áustria e a Hungria foram reduzidas a retaguardas alemã e Magyar.
A Sérvia foi expandida para uma grande e nova Iugoslávia pela fusão com a ex-austríaca Eslovênia e a ex-húngara Croácia, e também com o antes independente pequeno reino tribal de pastores e assaltantes. Montenegro, uma sombria massa de montanhas cujos habitantes reagiram à perda sem precedentes de sua soberania, convertendo-se em massa ao comunismo, que achavam apreciava a virtude heróica. Estavam também ligados à Rússia ortodoxa, cuja fé os ainda não conquistados homens da Montanha Negra tinham defendido contra os infiéis turcos durante tantos séculos. Também se formou uma nova Tchecoslováquia, juntando-se o miolo industrial do Império Habsburgo, as terras tchecas, as áreas de camponeses eslovacos e rutênios antes pertencentes à Hungria. A Romênia foi ampliada para um conglomerado multinacional, enquanto a Polônia e a Itália também se beneficiavam. Não havia um único precedente histórico, assim como não havia lógica nas combinações iugoslavas e tchecoslovacas, meras construções de uma ideologia nacionalista que acreditava na força da etnicidade e na indesejabilidade de estados-nação pequenos demais. Todos os eslavos do sul, a iugoslavos, pertenciam a um estado, assim como os eslavos do norte das terras tchecas e eslovacas. Como se poderia esperar, esses casamentos sob mira de espingarda não se mostraram muito firmes. A propósito, com exceção das remanescentes Áustria e Hungria, privadas da maioria, mas na prática não inteiramente todas, de suas minorias, os novos estados sucessores, tirados da Rússia ou do Império Habsburgo, não eram menos multinacionais que seus antecessores. Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências, a cláusula da culpa de guerra, para mantê-la permanentemente enfraquecida. Isso foi conseguido não tanto por perdas territoriais, embora a Alsácia-Lorena voltasse à França e uma substancial região no leste à Polônia restaurada, o corredor polonês, que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha, além de alguns ajustes menores nas fronteiras alemãs. Essa paz punitiva foi, na realidade, assegurada privando-se a Alemanha de uma marinha e uma força aérea efetivas, limitando-se seu exército a 100 mil homens, impondo-se reparações, pagamentos dos custos da guerra incorridos pelos vitoriosos, teoricamente infinitas, pela ocupação militar de parte da Alemanha Ocidental e, não menos, privando-se a Alemanha de todas as suas antigas colônias no ultramar. Elas foram redistribuídas entre os britânicos e seus domínios, os franceses, e em menor extensão aos japoneses, mas em deferência à crescente impopularidade do imperialismo, não mais foram chamadas de colônias, e sim de mandatos, para assegurar o progresso de povos atrasados, entregues humanitariamente às potências imperiais, que nem sonhariam em explorá-los para nenhum outro propósito. Com exceção das cláusulas territoriais, nada restava do Tratado de Versalhes em meados da década de 1930. Quanto ao mecanismo para impedir outra guerra mundial, era evidente que desmoronara absolutamente o consórcio de grandes potências europeias que se supunha assegurá-lo antes de 1914. A alternativa, exortada a obstinados politiqueiros europeus pelo presidente Wilson, com todo o fervor liberal de um cientista político de Princeton, era estabelecer uma Liga de Nações, isto é, estados independentes, que tudo abrangesse e que solucionasse pacífica e democraticamente os problemas antes que se descontrolassem, de preferência em negociação pública, alianças abertas feitas abertamente, pois a guerra também tornara suspeitos, como diplomacia secreta, os habituais e sensíveis processos de negociação internacional. Foi em grande parte uma reação contra os tratados secretos acertados entre os aliados durante a guerra,
nos quais dividiram a Europa do pós-guerra e o Oriente Médio, com uma surpreendente falta de atenção pelos desejos ou mesmo interesses dos habitantes daquelas regiões. Os bolcheviques, descobrindo esses documentos sensíveis nos arquivos czaristas, haviam-nos prontamente publicado para o mundo ler. E, portanto, exigia-se um exercício de redução de danos. A Liga das Nações foi de fato estabelecida como parte do Acordo de Paz e revelou-se um quase total fracasso, a não ser como uma instituição para a coleta de estatísticas. Contudo, em seus primeiros dias, resolveu uma ou duas disputas menores que não punham a paz mundial em grande risco, como a da Finlândia e Suécia sobre as Ilhas Åland. A recusa dos Icêoa a juntar-se à Liga das Nações privou-a de qualquer significado real. Não é necessário entrar em detalhes da história do entreguerras para ver que o Acordo de Versalhes não podia ser a base de uma paz estável. Estava condenado desde o início e, portanto, outra guerra era praticamente certa. Como já observamos, os Icêoa quase imediatamente se retiraram, e num mundo não mais eurocentrado e eurodeterminado, nenhum acordo não endossado, pelo que era agora uma grande potência mundial, podia se sustentar. Como veremos, isso se aplicava tanto às questões econômicas do mundo quanto à sua política. Duas grandes potências europeias, e na verdade mundiais, estavam temporariamente não apenas eliminadas do jogo internacional, mas tidas como não existindo como jogadores independentes, a Alemanha e a Rússia soviética. Assim que uma ou as duas reentrassem em cena, um acordo de paz baseado apenas na Grã-Bretanha e na França, pois a Itália também continuava insatisfeita, não poderia durar. E mais cedo ou mais tarde, a Alemanha ou a Rússia, ou as duas, reapareceriam inevitavelmente como grandes jogadores. Qualquer pequena chance que tivesse a paz foi torpedeada pela recusa das potências vitoriosas a reintegrar as vencidas. É verdade que a repressão total da Alemanha e a total prescrição da Rússia soviética logo se revelaram impossíveis, mas a adaptação à realidade foi lenta e relutante. Os franceses, em particular, só de má vontade, abandonaram a esperança de manter a Alemanha fraca e impotente. Os britânicos não eram obcecados pela lembrança da derrota e da invasão. Quanto à URSS, os estados vencedores teriam preferido que não existisse, e tendo apoiado os exércitos da contra-revolução na Guerra Civil Russa e enviado forças militares para apoiá-los, não mostravam entusiasmo algum pelo reconhecimento dessa sobrevivência. Seus homens de negócios chegaram mesmo a descartar as ofertas das maiores concessões a investidores estrangeiros feitas por Lenin, desesperado por qualquer forma de reiniciar a economia quase destruída pela guerra, a revolução e a guerra civil. A Rússia soviética foi obrigada a desenvolver-se no isolamento, embora para fins políticos, os dois estados prescritos da Europa, a Rússia soviética e a Alemanha, se juntassem no início da década de 1920. Talvez a guerra seguinte pudesse ter sido evitada, ou pelo menos adiada, se houvesse restaurado a economia pré-guerra como um sistema global de prósperos crescimento e expansão econômicos. Contudo, após uns poucos anos em meados da década de 1920, nos quais se pareceu ter deixado para trás a guerra e a perturbação pós-guerra, a economia mundial mergulhou na maior e mais dramática crise que conhecera desde a Revolução Industrial, ver capítulo 3. E isso levou ao poder, na Alemanha e no Japão, as forças políticas do militarismo e da extrema-direita, empenhadas num rompimento deliberado com o status quo mais pelo confronto, se necessário militar, do que pela mudança negociada aos poucos. Daí em diante, uma nova guerra mundial era não apenas previsível, mas rotineiramente prevista. Os que atingiram a idade adulta na década de 1930 a esperavam.
A imagem de frotas de aviões jogando bombas sobre cidades e de figuras de pesadelo com máscaras contra gases, tateando o caminho como cegos em meio à nuvem de gás venenoso, perseguiu minha geração, profeticamente num caso, erroneamente no outro. E as origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor sobre suas causas do que as da Primeira Guerra, e por um motivo óbvio. Com as mais raras exceções, nenhum historiador sério jamais duvidou de que a Alemanha, Japão e, mais hesitante, a Itália foram os agressores. Os estados arrastados à guerra contra os três, capitalistas ou socialistas, não queriam o conflito, e a maioria fez o que pôde para evitá-lo. Em termos mais simples, a pergunta sobre quem ou o que causou a Segunda Guerra Mundial pode ser respondida em duas palavras: Adolf Hitler. As respostas a perguntas históricas não são, claro, tão simples. Como vimos, a situação mundial criada pela Primeira Guerra era inerentemente instável, sobretudo na Europa, mas também no Extremo Oriente, e, portanto, não se esperava que a paz durasse. A insatisfação com o status quo não se restringia aos estados derrotados, embora estes, notadamente a Alemanha, sentissem que tinham bastantes motivos para ressentimento, como de fato tinham. Todo partido na Alemanha, dos comunistas na extrema esquerda aos nacional-socialistas de Hitler na extrema direita, combinavam-se na condenação do Tratado de Versalhes como injusto e inaceitável. Paradoxalmente, uma revolução alemã autêntica poderia ter produzido uma Alemanha menos explosiva no cenário internacional. Os dois países derrotados que foram de fato revolucionados, a Rússia e a Turquia, se achavam demasiado preocupados com suas próprias questões, incluindo a defesa de suas fronteiras, para desestabilizar a situação internacional. Eram forças a favor da estabilidade na década de 1930. E, na verdade, a Turquia permaneceu neutra na Segunda Guerra Mundial. Contudo, tanto o Japão quanto a Itália, embora do lado vencedor da guerra, também se sentiam insatisfeitos. Os japoneses com um realismo de certa forma maior que os italianos, cujos apetites imperiais excediam muitíssimo o poder de seu Estado independente para satisfazê-los. De qualquer modo, a Itália saíra da guerra com consideráveis ganhos territoriais nos Alpes, no Adriático e até mesmo no Mar Egeu, Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha em A Era da Guerra Total. Olá. A nossa ideia aqui é entender, como o século XX, especialmente a partir de 1914, mudou completamente o jeito de fazer guerra. Foi uma ruptura mesmo. Uma ruptura brutal, né? Que abriu a porta para conflitos assim numa escala e com uma violência que ninguém imaginava antes. Exato. Tem aquela frase famosa do Edward Grey, né? As luzes se apagam em toda a Europa. Quase um fim do mundo anunciado. E o Karl Kraus falou dos últimos dias da humanidade. Tinha essa sensação no ar. Total. E olha, a humanidade sobreviveu, claro. Mas aquela civilização do século XIX, mais otimista, essa sim, desmoronou. O foco aqui é tentar entender essa espécie de guerra mundial de 31 anos, né? De 1914 até 45. Que definiu o século XX, basicamente. Exatamente. Definiu o que o Hobsbawm chamou de breve século XX. E é um contraste enorme com o século anterior, né? Antes de 1914, foram 100 anos sem uma guerra que pegasse todas as grandes potências juntas. Sim, os conflitos eram mais contidos. Mais localizados. Isso, mais curtos, mais localizados. Claro, teve a Guerra Civil Americana, que foi bem sangrenta, mas era outra dinâmica. E aí chega 1914 e... tudo muda. A Primeira Guerra não foi só entre potências europeias, né? Não mesmo. Tirando os poucos países neutros, quase toda a Europa entrou. E mais. E veio gente de fora. Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia. Os Estados Unidos depois. Exato. Virou um conflito global de verdade, inclusive no mar. E a Segunda Guerra, então? Essa foi ainda maior. Praticamente o mundo todo se envolveu de um jeito ou de outro. E a escala do massacre é difícil até de imaginar. É assustador.
pega os dados, entre 1816 e 1965, só 4 guerras internacionais tiveram mais de 1 milhão de mortos em combate. Deixa eu adivinhar. Século XX. Todas no século XX. As 2 mundiais, a Guerra Japão-China ali nos anos 30 e a Guerra da Coreia. Nossa, e compara isso com, sei lá, uma guerra do século XIX. Compara com a Guerra Franco-Prussiana, por exemplo. Uns 150 mil mortos. Assim, 1914 inaugura mesmo o que chamam de Era do Massacre. A imagem que fica é da frente ocidental, né? Aquela lama, as trincheiras, Sim, a máquina de moer gente. um impasse terrível, sangrento. Batalhas como Verdun, 2 milhões de homens lutando, 1 milhão de baixas. É absurdo. E o Somme, os britânicos perderam 420 mil homens. Só no primeiro dia foram 60 mil. 60 mil. É inacreditável. Lembro daquele poema do Sassoon, pedindo para aquilo acabar logo. Naufraga na lama, ó Jesus, fazei com que isso acabe. Dá para sentir o desespero. E as consequências disso foram, devastadoras. A França, por exemplo, perdeu quase 20% dos homens em idade militar. 20%. Uma geração inteira. Praticamente. No Reino Unido, 500 mil de homens com menos de 30 anos morreram. Isso traumatizou, claro, mas também brutalizou a política, a própria guerra. Como assim? Brutalizou a política? Aquela experiência do front soldat, do soldado na linha de frente vivendo o inferno. Isso marcou gente como Hitler, alimentou a ultradireita. E, ao mesmo tempo, o medo de repetir aquele banho de sangue fez os franceses e britânicos hesitarem muito antes da Segunda Guerra. Entendi. E tem a questão de desumanizar o inimigo, né? Totalmente. Começou a se normalizar a ideia de que vidas inimigas, até de civis, eram descartáveis. A bomba atômica é o ápice disso, mas a mentalidade já vinha sendo construída. E com esse impasse nas trincheiras, imagino que a busca por uma solução tecnológica ficou frenética. Exatamente. Tentaram de tudo. Gás venenoso, que se mostrou bárbaro, mas nem tão eficaz assim taticamente. Os tanques. Os tanques foram uma inovação importante, mas no começo foram mal utilizados, não entenderam direito o potencial. Já os submarinos... Os U-boats alemães. Esses sim, foram uma arma crucial, quase estrangularam a Grã-Bretanha e foram um fator-chave para trazer os Estados Unidos para a guerra. E não podemos esquecer dos bloqueios navais, né? Mirando matar civis de fome. Que coisa horrível. Mas por que essa guerra ficou tão inflexível? Por que virou essa luta de tudo ou nada? É um ponto central. Os objetivos se tornaram ilimitados, sabe? A Alemanha queria seu lugar ao sol, queria um status global para competir com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha e a França, claro, queriam defender o que tinham. Não tinha mais espaço para acordos limitados como antes. Não. A única coisa que servia era a vitória total. Só que isso levou todo mundo, vencedores e vencidos, para a beira do abismo. E preparou o terreno para uma paz punitiva, como foi a de Versalhes. Ah, Versalhes. Um tratado que tentou redesenhar o mundo, né? Tentou, mas com muitos problemas. Pelo que as fontes indicam, dá para pensar em uns 5 fatores principais ali. Quais seriam? Primeiro, o colapso dos grandes impérios otomano, austro-húngaro, russo e a Revolução Russa, mudando tudo. Segundo, a necessidade óbvia de controlar a Alemanha. Terceiro, Redesenhar o mapa da Europa e do Oriente Médio, tentando aplicar o princípio da autodeterminação dos povos, o que, na prática, foi um desastre, criou um monte de novos problemas e minorias. e os outros dois? Quarto, as pressões da política interna dos países vencedores, cada um puxando para o seu lado. E quinto, a tentativa de criar uma paz duradoura com a Liga das Nações, que, bem, a gente sabe que não deu muito certo. Nasceu frágil. Muito frágil. Os Estados Unidos, que ajudaram a criar o tratado, depois caíram fora. A Alemanha e a nova Rússia soviética ficaram excluídas, mas era óbvio que elas voltariam a ser potências importantes. E não deu para reintegrar os vencidos direito, né? Não. Essa recusa, junto com a baita crise econômica mundial dos anos 30, minou qualquer chance de estabilidade. E aí o caminho ficou aberto para o militarismo agressivo da Alemanha, do Japão, da Itália. E para a Segunda Guerra Mundial, com Hitler ali como figura central. E a mentalidade da guerra total se aprofundou. Sim. Tem uma citação da época que é muito reveladora, sobre como educar o público para a guerra aérea. Falava para evitar enfatizar a verdade de que a guerra aérea tornou tais restrições humanitárias obsoletas e impossíveis.
Ou seja, já estavam aceitando que não haveria mais limites. A Segunda Guerra levou isso ao extremo. É um cenário bem pesado. Me lembrou uma imagem que o Ivo Andrić descreveu lá em Sarajevo, em 1946, logo depois da Segunda Guerra. Qual imagem? Ele falava de ver moças ainda jovens, mas já com os cabelos todos grisalhos. Como se fosse um memorial vivo, sabe? Da juventude que a guerra simplesmente roubou. Que forte e triste. E isso faz a gente pensar, né? Essa era da guerra total, ela não mudou só os mapas e a tecnologia. Parece que mexeu em algo mais fundo. Na nossa percepção do valor da vida. Dos limites. Exatamente, na percepção sobre o valor da vida humana e sobre quais limites são aceitáveis no conflito. E a pergunta que fica martelando é: até que ponto essa mentalidade de guerra total, sabe? Onde a linha entre soldado e civil fica meio borrada, onde objetivos grandiosos parecem justificar custos humanos absurdos. Até que ponto isso ainda está por aí, moldando os conflitos e as decisões que a gente vê hoje? Uma reflexão importante pra gente. O que torna a Primeira Guerra Mundial um marco tão decisivo na história do século XX, segundo Hobsbawm. Segundo Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial marca o fim do mundo pré-1914 e o colapso do grande edifício da civilização do século XIX. Ela inaugurou o que ele chama de Era do Massacre e deu início ao breve século XX, 1914-1991, que foi moldado pelas guerras mundiais, revoluções e colapsos. A guerra transformou radicalmente a política, a economia e a cultura, sendo impossível entender o século XX sem começar por ela. Como a experiência nas trincheiras contribuiu para a brutalização da política e da guerra no pós-guerra? A brutalidade da guerra de trincheiras, o massacre em massa, as condições desumanas e a constante exposição à morte ajudou a dessensibilizar sociedades inteiras. Isso levou à naturalização da violência como meio de ação política. Ex-combatentes endurecidos se tornaram base para os movimentos ultranacionalistas e fascistas, como no caso de Adolf Hitler. A guerra também gerou uma reação pacifista forte, mas que no longo prazo fez com que as democracias priorizassem salvar a vida de seus próprios cidadãos, mesmo às custas de populações civis inimigas. Quais foram os principais obstáculos para que as potências em guerra chegassem a um acordo antes da destruição total? E o que isso revela sobre os objetivos do conflito? O principal obstáculo era que as potências lutavam por metas ilimitadas. Não era uma guerra por objetivos específicos e negociáveis, mas por hegemonia global, Alemanha versus Grã-Bretanha, e sobrevivência como grande potência, França versus Alemanha. Isso impossibilitou acordos de compromisso. O objetivo de ambos os lados passou a ser a vitória total, o que significava derrota total para o outro, uma lógica de tudo ou nada que arruinou tanto vencedores quanto vencidos. De que maneira o Tratado de Versalhes, elaborado pelas potências vencedoras, contribuiu para a instabilidade política e o cenário da Segunda Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes impôs uma paz punitiva à Alemanha, com perda de território, pesadas reparações, desmilitarização e a cláusula da culpa da guerra. Isso humilhou e enfraqueceu o país, alimentando ressentimentos que foram explorados politicamente pelos nazistas. Além disso, o tratado redesenhou o mapa europeu com base em nacionalismos étnicos, criando estados frágeis e instáveis. A ausência dos Centro-Sul na Liga das Nações e o isolamento da URSS também enfraqueceram qualquer chance de estabilidade duradoura. Em que sentido a Primeira Guerra Mundial representou o início da Era do Massacre? E como isso transformou o papel dos civis nas guerras modernas? A Primeira Guerra Mundial foi a primeira em que morreram milhões de soldados em confrontos diretos, e civis passaram a ser alvos indiretos das estratégias, como bloqueios e fome. Inaugurou uma era de guerras com o número de mortos na casa dos milhões. O uso de armas, como o gás venenoso,
os bombardeios aéreos e os submarinos que atacavam navios civis tornou o campo de batalha indistinto da retaguarda. Assim, os civis deixaram de ser espectadores passivos para se tornarem vítimas centrais da guerra moderna. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num evento que, nossa, mudou completamente o tabuleiro. A Primeira Guerra Mundial. Tem aquele historiador, o Eric Hobsbawm, que diz que ela basicamente demoliu o mundo que existia antes de 1914, né? O fim da tal civilização do século XIX. Exato. E com base no material que a gente separou, vamos tentar entender por que essa guerra foi um corte tão radical assim. É um ponto de partida crucial, sem dúvida. Essa guerra, como o Hobsbawm bem colocou, ela não só iniciou o que ele chamou de Era do Massacre, mas também moldou o breve século XX, né? Esse período super turbulento de 14 até 91. Guerras, revoluções... Isso. Para a gente entender tudo isso que veio depois, tem que começar por aí. A nossa ideia aqui é justamente desvendar as grandes transformações que ela provocou, olhando o que as fontes contam pra gente. O que salta aos olhos é a brutalidade. Assim, a escala, especialmente nas trincheiras. É impressionante. Nossa, é demais. As descrições de massacre, as condições que eram subhumanas mesmo, a morte ali todo dia, é muito forte. E eu fico pensando, como é que uma experiência dessas, tão extrema, impactou a política, a sociedade depois que a guerra acabou? Olha, é interessante, porque essa experiência ela teve um efeito meio duplo, sabe? E até contraditório. Por um lado, como as fontes indicam, essa convivência diária com a morte acabou banalizando a violência para muita gente. Ela passou a ser vista como uma ferramenta política, aceitável. A gente vê isso muito claro no jeito como os ex-combatentes, que saíram de lá endurecidos, viraram a base para movimentos ultranacionalistas, como o fascismo. O material até cita o Hitler como exemplo disso. Exato. Normalizada. Mas, por outro lado, também surgiu uma reação pacifista muito forte. Só que aí tem um paradoxo, que as análises também apontam. Esse pacifismo nas democracias levou a uma valorização tão grande da vida dos seus cidadãos... Dos próprios soldados, você diz? Isso, que passou a ser aceitável justificar o sacrifício de civis do lado inimigo para poupar os seus. Uma lógica bem complicada, né? E que teria ecos horríveis mais tarde. Nossa, que complicado. Isso me leva a outra questão que o material levanta. Com tanta destruição dos dois lados, por que as potências não conseguiram simplesmente parar antes? Chegaram a um acordo. O que impedia a paz? O principal obstáculo, e as fontes são bem claras nisso, eram os tais objetivos ilimitados. Não se lutava mais por, sei lá, um pedaço de terra específico ou uma vantagem comercial que dava para negociar. A briga era pela hegemonia mundial mesmo. Tipo, Alemanha contra Grã-Bretanha. Ou então pela própria sobrevivência como grande potência, que era como a França via a luta contra a Alemanha, por exemplo. Quer dizer, não tinha como ter um meio termo. Era ganhar ou ganhar. Precisamente. Isso eliminou qualquer chance de um acordo de compromisso, de ceder um pouco aqui e ali. Entrou em jogo a lógica da vitória total, que, claro, significava a derrota total do outro lado. Tudo ou nada. Um tudo ou nada que, no fim das contas, a gente sabe acabou levando todo mundo para a ruína, de um jeito ou de outro. Essa mentalidade ajuda a explicar por que insistiram tanto naquela carnificina toda que choca a gente até hoje. E aí, quando a guerra finalmente terminou, veio o Tratado de Versalhes. O material argumenta que, em vez de trazer a paz, ele meio que plantou as sementes para mais confusão no futuro. Como assim? Versalhes foi muito duro para a Alemanha, perdeu territórios importantes, teve que pagar reparações financeiras pesadíssimas, foi forçada a desmilitarizar e o ponto talvez mais sensível, teve aquela cláusula da culpa da guerra, né, que botava toda a responsabilidade nela. Sim, o material fala que essa culpa imposta foi tipo uma ferida aberta para a nação alemã. Exatamente. As fontes descrevem isso como uma humilhação muito profunda, um ressentimento coletivo que, bom, virou um terreno fértil pra gente, como os nazistas, explorar depois. Entendi. E aí você soma isso ao redesenho meio caótico do mapa da Europa
criando países novos baseados em nacionalidades, mas muitas vezes frágeis, cheios de tensão interna, briga com o vizinho. E para completar o quadro, os Estados Unidos ficaram fora da Liga das Nações, a União Soviética ficou isolada. Isso minou qualquer chance real de estabilidade que aquela nova ordem talvez quisesse criar. Foi complicado. Voltando àquela ideia do começo da Era do Massacre, como é que a Primeira Guerra mudou especificamente o papel dos civis nos conflitos? Eles realmente deixaram de ser só espectadores? Sim, essa é uma das heranças mais sombrias, eu diria, e mais duradouras da guerra. Foi a primeira a matar milhões, direto no campo de batalha, claro, mas ela também foi pioneira em trazer os civis para o centro do palco como alvos. Como assim? No começo, talvez de forma mais indireta, tipo pelos bloqueios navais que causaram fome em massa na população. Mas depois foi ficando mais direto. O material até menciona o uso de novas tecnologias para isso, né? Exato. O uso de gás venenoso que não escolhia se era soldado ou não. Os primeiros bombardeios aéreos em cidades. Ataques de submarinos contra navios civis de passageiros. Tudo isso foi apagando aquela linha que existia entre a frente de batalha e a retaguarda. Nossa. Os civis deixaram de ser só vítimas colaterais, sabe? Eles se tornaram alvos estratégicos e vítimas centrais da guerra moderna. E essa característica trágica, infelizmente, só se intensificou ao longo do século XX. Então, fazendo um resumo do que a gente viu aqui nas fontes. A Primeira Guerra foi mesmo essa ruptura gigantesca com o mundo de antes de 1914. Ela trouxe uma brutalidade para a política, normalizou a violência em massa. Isso. Introduziu essa mentalidade de guerra total com objetivos que impediam qualquer negociação de paz. Gerou uma paz, a de Versalhes, que já nasceu instável e alimentou mais conflito. E, o que é terrível, inaugurou essa Era do Massacre, onde ser civil não era mais garantia de segurança. Perfeito. E essa nossa conversa toda baseada no que lemos nos deixa com uma pergunta importante para pensar, né? Conectando aquele passado com hoje. Se a Primeira Guerra mudou tão profundamente a natureza da guerra, da política, trazendo essa brutalidade, essa lógica de destruição total e colocando os civis na linha de frente, que ecos dessas mudanças, dessa mentalidade, dessas táticas, a gente ainda consegue ouvir, consegue identificar nas tensões e nos conflitos que a gente vê pelo mundo hoje em dia? Fica aí a reflexão.